Olá, meu nome é Natália Rosa, seja muito bem-vindo ao canal Praticamente Inofensiva. Primeiramente, peço desculpas por não ter postado mais vídeos essa semana, mas eu estava viajando para minha cidade natal, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para resolver algumas questões pessoais e também visitar os meus pais. Mas para compensar, no vídeo de hoje eu vou fazer uma revelação bombástica. Eu vou responder uma pergunta que aparece vez ou outra nos comentários, que é se eu sou ou não operada. E quando a gente está falando de pessoas trans, especialmente de mulheres trans, a gente sabe muito bem de qual operação nós estamos nos referindo, que no caso é a cirurgia de afirmação de gênero ou cirurgia de redesignação sexual. Então segura aí que nesse vídeo tu vai ficar sabendo de tudo sobre esse assunto e também qual é a minha relação com o meu órgão genital. E antes de eu começar esse vídeo, não esquece de deixar aquele like para me ajudar, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Mas então, antes da gente entrar diretamente na questão de se eu sou ou não operada, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a pergunta em si. O que eu percebo é que as pessoas assim, elas veem um vídeo que geralmente não tem muita abertura sexual em si, né? Não é um vídeo que fale de temas sexuais nem nada do tipo. Geralmente são vídeos de mim com a minha namorada, ou vídeos de mim falando sobre hormônios, enfim, não são vídeos diretamente relacionados a sexo. E daí chega aquela pessoa e fala assim: Natália, olhando seu vídeo eu fiquei curiosa, mas afinal você é operada? Então, eu não considero essa uma pergunta muito respeitosa e também não muito civilizada, mas eu gostaria de deixar bem claro que essa é a minha opinião pessoal sobre esse assunto e que outra mulher trans pode achar que não tem problema nenhum tu perguntar isso e também tá tudo bem. São pessoas diferentes com opiniões diferentes e nesse vídeo eu vou expor a minha opinião sobre essa pergunta e vocês aí decidem se vocês concordam comigo ou não. Eu diria que o princípio da boa educação é respeitar o espaço entre nós e o próximo. Consequentemente, a falta de educação seria o desrespeito a esses limites. Em termos práticos, isso seria jogar lixo em espaço público, usar 2 vagas para estacionar o carro ou estacionar o carro numa vaga de pessoa deficiente se você não é deficiente, ou tocar no cabelo ou no rosto de pessoas desconhecidas na rua. Tudo isso são exemplos de formas de invadir o espaço do próximo. E pelo menos na minha forma de perceber as coisas, a pessoa educada é aquela que percebe esses limites e toma os cuidados para não infringir eles, no sentido de respeitar os limites entre teu espaço e a tua liberdade e o espaço do outro. No caso, eu acabei de dar exemplos físicos, como uma vaga de carro ou um espaço público, mas esses limites de respeito ao outro também existem no campo moral. Como, por exemplo, perguntar quantos quilos outra pessoa tem ou quanto dinheiro ela tem na conta. Ou, pior ainda, perguntar para uma pessoa desconhecida detalhes da vida íntima sexual dela. Se você é uma mulher cis assistindo esse vídeo, você concorda que seria um pouquinho estranho se chegasse uma pessoa completamente desconhecida e perguntasse qual é a tua posição favorita na cama? Seria um pouco estranho, né? E se você é um homem cisgênero assistindo esse vídeo, não seria um pouco estranho se uma pessoa completamente desconhecida assistisse um vídeo seu falando sobre a sua vida e alguém perguntasse quantos centímetros tem o seu pênis? Pois é assim que a gente chega no centro da questão da pergunta: você é operada? Essa pergunta também poderia ser reformulada para: o que você tem no meio das pernas? Ou você tem pênis? Pois então, assim como os exemplos que eu acabei de citar de perguntas inadequadas, essa também é uma pergunta que pode ser considerada como algo que invade o espaço íntimo do próximo. Resumindo, se tu não tem intimidade com outra pessoa, geralmente não é muito respeitoso perguntar sobre o órgão genital dela. Independente se ela é uma mulher cis, se é um homem cis, se é uma mulher trans, se é um homem trans, se é um homem gay, se é uma mulher lésbica, não importa. Se você não tem intimidade com a pessoa, não é respeitoso perguntar sobre os órgãos genitais dela em geral. Respeito é sempre respeito e educação é uma coisa que se aprende. Então eu deixo aí para vocês pensarem sobre isso e se vocês concordarem que não é tão respeitoso, vocês podem parar de fazer essa pergunta ou continuar fazendo se vocês acham que não tem nada demais.
Agora, nesse vídeo eu vou falar sim se eu sou afinal operada ou não. Mas então, essa é uma informação que eu estou tomando a liberdade de compartilhar com vocês. É uma coisa completamente privada da minha vida íntima e que eu tô optando por compartilhar isso aqui a meu próprio risco. Mas, mesmo comigo tendo essa liberdade aqui com vocês, não quer dizer que seria educado perguntar isso para uma pessoa trans, combinado? Pois então, gente, a resposta é que eu não sou operada, no sentido de que eu não realizei a cirurgia de redesignação sexual e agora eu vou explicar minhas motivações e como que eu lido com isso. Caso ainda não tenha ficado claro o suficiente, eu ainda tenho o órgão genital de quando eu nasci. Mas você pode estar se perguntando se isso é algo que me incomoda. E para ser bem sincera, é algo que me incomoda sim. Algumas pessoas trans têm questões com o próprio corpo, né? De não se sentir bem com algumas partes que remetem ao gênero que elas não se percebem. E esse sentimento de desencaixe se chama disforia de gênero. E no caso, algumas pessoas trans têm disforia de gênero com o tamanho dos ombros, como eu tinha no passado, com algumas características do rosto. Mas a disforia mais comum, eu diria que é com a do órgão genital. Tanto que as pessoas trans são conhecidas por essa famigerada cirurgia. Isso acontece porque, graças à disforia de gênero, nós tendemos a não nos sentir bem com essa região do nosso corpo. Mas então você pode estar se perguntando por que eu não faço essa operação se eu me sinto desconfortável com o meu órgão genital. E a resposta é que não é tão simples quanto as pessoas pensam. Primeiro, porque é uma cirurgia muito cara. Segundo, porque é uma cirurgia extremamente agressiva. Então, mesmo vindo de mim, que realizei uma cirurgia no rosto, né? Caso você não saiba, eu realizei uma cirurgia plástica no rosto, que foi consideravelmente agressiva. Eu vou colocar um card aqui em cima falando mais sobre essa cirurgia, para caso tu queira saber mais. Mas mesmo assim, talvez por se tratar de uma região tão sensível, eu acho que a cirurgia de redesignação sexual é um pouco agressiva para mim, no sentido de que é muito invasivo, no sentido de que a recuperação é muito longa e também algumas funcionalidades da vagina não ficam exatamente idênticas à da vagina da mulher cisgênero. Mas se eu pudesse acordar amanhã com o órgão bonitinho no lugar, eu aceitaria sem pensar duas vezes. Mas como a realidade não funciona dessa forma, o que me resta é aceitar o meu corpo como é e aprender a conviver com a disforia de gênero e possivelmente, né, me desprendendo dela com o passar do tempo. Então, se você é uma pessoa cisgênero, sinta-se privilegiada por ter um corpo com o qual você se sente à vontade. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like para me ajudar. Muito obrigada pelos 11 mil inscritos que acabamos de chegar. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até o próximo vídeo.